Karine está retornando para a curadoria pela quarta vez. A primeira curadoria da Karine foi Nas Montanhas do Marrocos, da Luísa Berá. Em seguida, a Karine trouxe para a gente, me corrija se eu estiver enganado, Karine, na segunda vez ela trouxe para a gente Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Em seguida, ela trouxe para a gente Hamlet. Boa noite para todos e todas. Eu estou muito feliz. Eu acho que retornar à curadoria é um presente, primeiramente para mim. E como o Clayton falou, eu trouxe 4 grandes mulheres, que foi a Catherine, lá nas Montanhas do Marrocos. Depois eu trouxe a Madame Bovary, propriamente dita. Depois, em Hamlet, eu trouxe a Agnes. E agora eu trouxe para vocês a Hester. E eu espero que vocês tenham desfrutado dessa viagem incrível, que eu acho que foi a Letra Escarlate para mim. E contando um pouco por que eu escolhi esse livro, eu acho que foi justamente por isso, por ser 4 mulheres, da qual eu sempre me identifico nos livros. Eu acho que o papel feminino para mim é muito importante dentro dos livros, e principalmente porque nada é por acaso, e caiu bem no dia 31 de outubro essa história. E eu fiquei tão feliz porque, assim, eu acho que o poder da curadoria é isso, sabe? É ter os olhares de vocês através do único olhar que foi o meu de escolha. Então, eu estou aqui para escutá-los e eu tenho certeza que eu vou sair muito mais feliz do que eu já estou. Eu estou muito feliz mesmo. E eu trouxe para vocês, eu acho que é um grande presente para o Clube de Leitura de Brasília, trazer uma pessoa tão especial, e ela não veio sozinha, então é mais uma mulher, né, para contemplar aqui com a gente o início, que eu gostaria de trazer esse presente para vocês, que é a Si. Então, primeiramente, né, Si, te agradecer por ter vindo ao nosso clube e ter trazido também as suas jovens senhoras, que eu acho que também são mulheres como essas mulheres que eu citei para vocês, né, e são mulheres assim como nós somos ou como nós conhecemos. Então, eu gostaria muito de te agradecer e te convidar para iniciar o nosso encontro de hoje. Muito obrigada, Si. Eu agradeço o convite, o Clayton, o Karine, o carinho de vocês, e nada é por acaso, né? Eu até, quando o Clayton me convidou, eu falei assim, eu tinha esse livro na lista para fazer a leitura, esse filme, a adaptação que foi feita para o cinema, eu assisti no cinema com meu pai, na época, eu era adolescente, e fiquei assim, extasiada, e o livro eu nunca havia lido. E também nunca li um livro no Kindle. Então, juntou tudo encaixadinho, o dia 31, e também pelo simples fato de o assunto da perseguição, do olhar de medo, da reprovação dessas mulheres ter sido um assunto que eu abordei na minha graduação na faculdade. Foi um trabalho de pesquisa, na época, em 2004, a monografia teve mais de quase 200 páginas, e ainda ficou muita coisa de fora, e com esse convite, com a leitura do livro, me despertou de reescrever a minha monografia, acrescentando o que ficou de fora e o que eu tenho de conhecimento desses anos após a minha formatura, que foi em 2004. Então, eu quero abrir o encontro com um trecho que eu coloquei na minha pesquisa, que é: o caminho que leva do boato à fogueira é tão inelutável quanto absurdo. Por toda parte, o esquema se repete. Uma mulher que tem má reputação, a palavra fatal,
um dia pronunciado. O pânico, mais tarde, será chamado de psicose, que se apodera da vizinhança. A máquina judiciária o acompanha. Eis uma história que sempre acaba nas fogueiras. E essa frase é do Jean-Michel Salmon, e a gente pode trazer esse olhar para os dias de hoje. Essa fogueira pode ser o cancelamento. Vamos botar um pouquinho nos dias da modernidade, né? É o cancelamento que é sofrido. Esther, ela sofreu esse cancelamento, trazendo para o olhar de hoje. Esther foi cancelada pela sociedade pelo simples fato de ser afrontosa, possuir conhecimentos que para os homens eram um absurdo. Essas mulheres ter esse tipo de conhecimento do seu corpo, das plantas, o que certos medicamentos podiam fazer de melhoria para aquela pessoa que estava com uma dor de barriga, conhecimento de geração para geração. Ou seja, a ancestralidade dessa mulher assustava esses homens, esse puritanismo que estava surgindo, esse puritanismo de querer extirpar o sentimento da mulher, querer calar essa mulher. Quando você lê o livro, eu fiquei com uma sensação de aflição, porque eu vi o quanto eu vou chamar de Esther, ela amadureceu na minha cara. Ela foi amadurecendo e afrontando cada vez mais e sendo digna da opinião. Minha opinião é essa do começo ao fim. Eu não mudo. Eu não mudo o meu ideal, eu não mudo quem eu sou por conta do que vocês querem que eu faça. Ela se protegeu sua filha e protegeu aquele grande amor da vida dela. Quando você se depara com a figura do marido, você se depara com eu comparei esse homem com o Dorian Gray, porque ele foi se transformando também na minha frente. Assim como o pastor, com aquela fragilidade, com aquela doçura e aquele medo, tentando encontrar nela a coragem. Mas o foco do livro é o quê? É a perseguição, é o medo do diferente, é o medo dessas mulheres? Ou era, na verdade, o amadurecimento dessa mulher que chegava tão ingênua nesse lugar, mais forte, e se depara com uma sociedade que estava sendo criada que para ela, se ela vinha sonhando com algo novo, aquele sonho, quando você vê o filme, fica um pouco mais evidente, quando simplesmente pedem para ela não usar tanta renda, né? Então, você vê que ali no filme, que foi uma obra muito boa, mas você vê o quanto que ter medo dessas mulheres afetou demais o desenvolvimento dessas futuras gerações. E vem chegando até a gente. Quando eu estava hoje conversando com uma amiga, a questão do puritanismo está mais perto da gente do que a gente pensa, né? Então, eu como pessoa, eu como historiadora, eu como mulher, eu como seja o que for, é uma coisa que me revolta é quando eu vejo pessoas apontando o dedo, como o Kleiperon falou para mim uma vez, pessoas apontando o dedo para mostrar o caminho certo que aquela pessoa deve seguir. Mas a gente tem que ver que o caminho certo nessa época era justamente o caminho de não demonstrar nenhum tipo de emoção, gente, coisas mais ridículas, que hoje para a gente é ridículo, mas naquele tempo não era. Se reunir, conversar, sorrir, brincar. Um trecho que eu gostei de compartilhar vem cá, vamos ali no sábado, tem uma festinha no meio da floresta, você vai gostar. Então, é um trecho até engraçado, mas que representa muito isso.
Tem uma autora, a Laura de Melo e Souza, que ela fala muito disso, da questão do medo. É a questão do medo do diferente. Quem tinha medo nessa história toda? Eram as mulheres ou eram os homens? Quem era vista como diferente nessa história toda? Eram as mulheres ou eram os homens? Aí, do nada, colocam o Satanás no meio, para poder justificar todas as atrocidades. Então, a Letra Escarlate vem para fazer uma reflexão. Até que ponto tu que lê o livro não possui um estigma, não possui um segredo, não possui a tua letra? Qual é a tua letra? Todos nós carregamos essa letra dentro da gente. E Esther carregava essa letra com tanto orgulho, porque bateu de frente, ela não deixou de usar essa letra, nem quando falaram assim, não, você pode parar de usar. Não. Ela retornou, ela mostrou que ela ia cumprir aquilo até o último dia de sua vida. Eu, particularmente, quando comecei a leitura, eu senti um pouco de dificuldade no começo, porque eu sou muito afoita na leitura, sabe? Eu vou muito assim, eu já vou querendo ver, e o autor ele vai te preparando para o que está acontecendo. Ele vai te contando assim por pedaços, aí depois ele faz você voltar para, não, tá faltando um pedaço, então volta e relê. Então, eu acho que ser convidada para falar um pouco, eu não vou me aprofundar em tanta coisa que eu anotei assim, porque professora de história é de lascar, né? A gente anota um monte de coisa e não fala nem a metade. Mas eu quero que a gente pense assim, esse puritanismo que foi retratado no livro, o puritanismo que você viu no livro, que você vê nos documentos históricos, será que ele realmente foi extirpado da história? Será que a gente vive em um mundo onde você tem a liberdade para ser quem você realmente é, para ler o que você quer e para falar o que você pensa? Esther falava, ela não estava nem aí não, mas ela pagou um preço. Então eu acredito que o nosso olhar para ela e o olhar dos colegas com certeza vão me ajudar a ver pontos que eu não vi. E eu vou anotar também tudo que todo mundo vai falando aqui. Então, eu vou ficando por aqui, depois eu volto. Eu agradeço demais, mais uma vez, eu agradeço o carinho do Cleiperon e da Karine comigo. E que esse encontro seja o primeiro, já é o segundo, né, Cleiperon, que eu participo aqui, mas que 2025 eu possa participar mais, trazendo um pouquinho do meu conhecimento e que eu possa também usurpar, no bom sentido, o conhecimento de vocês. Um beijo, obrigada. Sim, que presente te escutar. Eu fico muito feliz, assim, com essa interligação, né, dos clubes e das pessoas. E eu tô tão feliz, assim, de ver que o Tiago tá aqui. Eu não te conheço, né, pessoalmente, nunca falei contigo, mas já ouvi muito falar sobre a pessoa do Tiago, né, mas é como assim comenta, né, a gente sempre tem algo e a gente sempre tem a letra escarlate, né, que é algo que a gente carrega também com a gente, e nós gostaríamos de te ouvir para saber o que tu pensou aí sobre esse livro. Deixa eu habilitar aqui o... Vocês estão me ouvindo? Ah, legal. A minha preocupação agora é o que falar depois de Cíntia, né? Eu quero, de início, já agradecer a Cíntia por essa introdução, essa bela introdução, essas reflexões que você coloca para a gente. Ela vem num nível de importância muito grande, porque casa direitinho com o que a obra propõe. Eu acho que ouvir vocês, né, a partir da Letra Escarlate, ouvir as mulheres, é de suma importância, porque
esse espaço que está na protagonista é incrível. Mas antes de entrar um pouco na história, nas reflexões que eu tenho para a gente compartilhar, esse livro é importante também para mim, porque foi a partir dele que a gente iniciou, eu e o Kleiper, a gente iniciou um clube pequeno, muito pequeno de leitura, e ele foi o primeiro livro escolhido, né, num sorteio mesmo. Botava o nome de uns livros, sorteava, fazia um sorteio quase que ao vivo para a gente poder discutir, e caiu a Letra Escarlate, que foi uma surpresa para nós, né? Que tipo, eu não conhecia a obra, e essa é a graça do clube, né? Os clubes têm essa coisa importante, que é a gente se conectar com leitores múltiplos, e aí apresentar obras incríveis e com o calibre que é a Letra Escarlate, que tem muitas reflexões importantes. Então, eu já também, além de agradecer a Cíntia, a Karine pela curadoria, por essas escolhas e por essa introdução, também agradeço muito o convite do Kleiper para poder revisitar essa obra, porque a gente começou lá atrás, antes da pandemia, não foi, Kleiper? Muito antes da pandemia. E aí agora eu reli em outra edição, eu peguei uma edição da Antofágica, lindíssima essa edição que eles fizeram aí, e gostei bastante. Peço desculpa por não estar com nada ligado ao Halloween, afinal de contas dou aula numa universidade católica, né? Aí não dá para colocar, mas assim, também é um dia especial também, o dia do Halloween, e eu tenho um carinho muito grande pelas histórias de terror, por essas questões aí. Minha gente, dada essa introdução, eu penso nessa história com muito carinho, mas uma coisa que me atravessa muito é justamente a questão do puritanismo, né? A forma como a Nova Inglaterra, como o livro descreve, ela estava sedimentada, ela estava muito apoiada na comunidade puritana da época, que é uma sociedade que tem nome, que a gente sabe, é uma sociedade religiosa, né? Uma sociedade opressora, que consegue diminuir a identidade do outro, que consegue diminuir não só a identidade, mas diminuir o outro como um todo. E esse início da Letra Escarlate é muito impactante para mim. Eu que tive convivência meu pai era pastor presbiteriano, e eu não sei porquê, eu não sei se eu li em algum lugar, mas o início desse livro me lembra muito o estigma que a igreja presbiteriana colocava sobre a gente quando eu era muito pequeno, entende? Aquela questão do ser disciplinado na igreja. Então eu morria de medo de cometer um pecado e no domingo meu pai chamar para lá para frente e me disciplinar na frente de todo mundo, de frente de toda a comunidade, dizendo assim, olha, ele está sob um regime de disciplina por ter pecado algo nesse tipo. E isso me toca bastante, porque isso é uma realidade que foi presente para mim, mas quando eu vejo na obra, né, aqui a gente já ganha, na obra a gente vai para limites jurídicos, né, porque a vergonha, a questão da exposição é baseado no adultério, que era pecado. Isso me faz refletir, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, até 2008, não é tão distante assim, aqui no Brasil, o crime de adultério era crime tipificado no Código. Isso é uma loucura, né? Então, até 2008, você tinha lá o crime de adultério tipificado. E por que eu estou fazendo essas duas pontes? Porque parece que a obra é clássica, a obra está escrita ainda no cenário do século, acho que é século XVII, Karen pode me corrigir, mas eu acho que é século XIX, mas parece que ela está dialogando com 2024 tranquilamente, sabe?
tranquilamente. Essas letras, a letra escarlate está no peito de muita gente que estão sendo expostas em muitas comunidades, em muitos regimes, em muitas situações, onde as pessoas de fato estão com a sua integridade diminuída. E isso é muito preocupante, porque é um puritanismo muito perverso. E o que eu gosto muito de ver eu chamo ela de Esté também, viu, Cíntia? Eu não sei se a pronúncia em inglês vai ser assim, mas eu gosto de chamar ela de Esté. O que eu gosto muito dela é justamente essa resiliência dela, né? Essa forma de dizer, não, eu vou continuar convicta às minhas ideias, e a gente sabe o preço que ela pagou por isso. E a gente, eu não sei se eu faço muito esforço de empatia com o protagonista, mas tem uma hora que não sei se vocês conseguem, não sei se vocês sentiram isso, mas sufoca a gente, né? Dá vontade de dizer assim, vá, mulher, colabora pelo menos para te livrar, para tu. Não, mas é isso mesmo, ela não tem que colaborar com o sistema. Ela realmente é a protagonista, que ela vai contra o sistema, ela vai criar uma nova configuração a partir dessa realidade posta, da qual ela não quer ser partícipe. Isso deixa ela num cenário muito, muito interessante. Me faz lembrar, aí eu concluo, que eu quero muito ouvir vocês, antes que eu tenha que ir embora daqui, antes que a Católica me expulse. O que é que me faz lembrar? Me faz lembrar um texto do Nietzsche, que é as 3 metamorfoses do espírito, onde ele vai fazer o seguinte: olha, existe o camelo, existe o leão e existe a criança. Isto me faz lembrar isso, porque ele diz assim, ó, o camelo é uma sociedade que se curva, que não quer nem sequer, não se preocupa em saber princípios, não se preocupa em saber por que estão jogando essas cargas. Ele se curva, coloca as cargas em cima do camelo e ele atravessa o deserto, sem pensar muito, sem questionar muito. E aí o Nietzsche diz assim, é uma sociedade que camelo. Aqui no Nordeste, a galera tem o costume de dizer que é o burro de carga, que se curva e você vê mesmo o animal ele sofrendo a carga que colocaram sobre ele, e ele levando sem questionar, sem contra-atacar, como se fosse realmente o destino, sabe? E Esté não, Esté vai numa contramão, é como se ela fosse um leão, na visão do Nietzsche. Ela vai dizer, ei, que princípio é esse? Que pecado é esse? Por que isso? Ok, o sistema é maior que eu, mas eu vou tentar fazer de tudo para romper. Eu vou conseguir criar a minha própria forma de me conectar com o mundo, de ser no mundo. E eu acho ela muito leoa, sabe? Nessa metamorfose do Nietzsche, que ela começa a criar esse contra-ataque. Isso me deixa muito feliz com a obra. É uma obra que tem um impacto de exclusão social e de estigmatização num grau muito elevado, mas, assim, refletir sobre isso hoje, agora, nessa reunião, mostra o quanto esse discurso é atual, mostra o quanto a gente o quanto Esté ainda dialoga com a gente, o quanto essa história nos atravessa, faz refletir. Eu acho que Esté faz um convite muito lindo de refletir sobre qual é a nossa letra, sabe? Qual é a nossa letra? Mas também, além disso, eu acho que Esté também faz com que a gente reflita se a gente não é aquele camelo que eu acabei de falar, no sentido de recebe a letra, se curva, e tudo que a comunidade faz, tudo que os outros pensam de nós, a gente só aceita e a gente leva essa carga como se a vida fosse esse deserto miserável. E, na verdade, Esté está nos convidando para ser leão, para contra-atacar, para fazer essa virada de chave, ser amante da própria vida, digamos assim. Já que ela é adúltera, digamos assim, para a sociedade, ela agora, vou ser amante, mas sim da minha própria vida, da minha própria existência. Enfim, gente, é um carinho muito grande, é muito bom estar com vocês. Eu queria que isso fosse muitos e muitos encontros. Eu gosto demais do clube, eu tenho um carinho à distância, mas um carinho que eu sempre falei para a Cleiper de quanto isso é verdade.
e espero em outros momentos, espero ouvir mais de vocês, em outros momentos também participar da leitura coletiva, que é sempre uma alegria estar com vocês, de coração. Muito obrigado, viu? Boa noite, gente. Eu não participo muito, mas eu estou sempre acompanhando as discussões no grupo. Eu sou mais uma amante da leitura mesmo. E esse livro, ele me deixou irritada. Eu fiquei pensando nele por tanto tempo, porque, gente, é um sofrimento. O que mais me chamou a atenção, além de tudo que já foi pontuado por vocês, né? É o próprio sofrimento dela, sabe? Porque eu acho que tem uma parte que vai falar sobre que cada dia tem a sua própria dor. E aí, gente, vai mostrando a resiliência dela como mulher, sabe? Como que ela enfrenta isso e como que ela não se torna uma pessoa amarga. E aí ela ainda consegue ajudar outras pessoas e no final eu acho muito bonito isso. Uma espécie de conselheira para as outras mulheres, que daí cita no livro que as mulheres buscam ela para para ter algum tipo de como que é o nome? Advice, de conselho e alguma coisa assim. E eu acho isso lindo, sabe? A transformação dela. Como a Cíntia falou, tipo, você vê ela no primeiro capítulo parece outra pessoa no último capítulo do livro. Mas o que mais me chamou a atenção é essa dor que ela enfrenta de ter que suportar tudo e no final, e no meio ali, o pastor, né? Ou padre, eu não sei o que ele é ainda. Mas ele vem falar que vai pegar um pouco da força dela, sabe? E, gente, ela foi assim, ela simplesmente ela passou pelo que passou e ele ainda quis falar que gostaria de ter um pouco da força dela. Sendo que, eu não sei, parece que o papel da mulher na sociedade é muito disso, dessa força e da sociedade cobrar essa força de todas as mulheres. Não tem esse ambiente de acolhimento para as mulheres, porque elas sempre estão sendo cobradas em seus diversos papéis. Então, eu fui pensar sobre os diversos papéis que nós, como mulheres, né, representamos aqui na sociedade e que muitas vezes não temos esse papel de acolhimento, e que esse papel de acolhimento é deixado de lado. E para mim foi muito incrível. Eu gostei muito da forma como o autor escreveu o livro, porque eu achei muito fluido, apesar de ser uma história um pouco pesada, eu achei muito fluido, dá para você fazer a leitura. Pelo menos eu consegui fazer uma leitura muito rápida. E eu gostei muito do livro, recomendei para todas as pessoas que eu tive contato, eu recomendei. E o mais interessante foi que eu tinha acabado de ler um livro, eu não sei se vocês conhecem porque eu achei ele inusitado, chama O Bigode. Que ele vai falar sobre como que a sociedade, o que a sociedade vê é impactado na nossa própria construção pessoal, sabe? E como que a sociedade, como que ela moldou o seu caráter a partir do que a sociedade estava julgando ela. E como ela não deixou isso ser só isso, ela falou assim, tá, eu posso carregar essa letra, mas não vai ser só isso que vai me definir como pessoa. E eu achei isso muito bonito, porque, pelo menos assim, pessoalmente, às vezes a gente é julgado pela sociedade e em alguns momentos a gente acaba acreditando naquilo mesmo, sabe? Sendo que, né, não é verdade. Eu achei isso muito bonito, que ela não se deixou definir por aquilo. Ela falou, faz parte de mim, eu aceito, mas eu não sou só isso. Eu achei muito bonito, toda a força dela, a construção psicológica dela. E eu queria agradecer, inclusive, porque eu amei a recomendação. Foi muito bom mesmo. E é isso, assim, sabe? A minha contribuição é essa. E eu amei ouvir os comentários de vocês, realmente. Eu acho que hoje, mais do que nunca, eu dei aula para adolescente, muito tempo. Mais do que nunca você vê que os adolescentes, ao invés deles serem mais progressistas, eles estão voltando, né, um pouco àquela parte mais puritana, a uma religiosidade muito
uma religião muito fechada, então eles estão julgando mais, eles estão se apropriando mais de discursos sem refletir, sem criticar muito sobre isso. Então eu acho que esse livro é muito atual para trazer todas essas discussões em pauta. Mas o mais marcante mesmo foi a resiliência da Esther. Nossa, Natália, eu fiquei até sem palavras. Eu vou repetir o que o Thiago falou da Si, né? Mas eu tô muito feliz de te ver aqui. Eu sempre vejo mesmo que tu tá sempre comentando lá no clube. E eu acho que essa é a maior felicidade, né? A gente sair já espalhando para todo mundo o livro e fazendo esse livro circular, porque um dos pontos que me chamou muita atenção também foi essa questão da crítica, principalmente porque o autor não coloca explicitamente, né? Muitas passagens do livro a gente fica na dúvida, e aí vem essa questão interna nossa, da nossa crítica. Então, isso eu acho muito importante num livro, eu acho que a gente sempre tem que ter essa questão da nossa crítica, né? O que internamente a gente está sentindo. Então, isso foi muito importante na questão da leitura, né? Eu percebi isso muito. Então, muito obrigada pela tua fala. Eu fiquei muito feliz de te ouvir. Doutora Consuelo, eu quero te escutar, estou com tanta saudade. Doutora, não. Mas, é assim, eu estava conversando com o Cleiton sobre o livro. Essa é uma releitura minha. Eu li esse livro há muitos anos atrás e já sabia a história. Eu acho que a maioria já ouviu falar da história, porque já teve um filme, né? Mas foi uma surpresa, assim. É muito bom reler coisas que a gente já leu e que gostou, porque a gente tem um outro olhar, né? Um outro tempo da vida da gente, a nossa compreensão em relação ao livro, ao nosso próprio momento pessoal, a nossa maturidade e tal. Eu sempre recomendaria esse livro para qualquer pessoa, porém eu sempre falaria, o primeiro capítulo vocês têm que vencer ele. Depois que você vence o primeiro capítulo, aí vai, porque ele é muito chato. É uma descrição que, na verdade, é quase que meio que uma autobiografia do Hawthorne, porque ele era né, funcionário da alfândega, então ele descreve aquilo com tanta minúcia e também com tanta ironia, né? Ele faz ironia do trabalho, do não trabalho, aquela coisa toda, até chegar no papel em que ele vai desenvolver, que eu também achei super legal, ele encontra uma documentação e a letra, e a partir dali ele traça a história. E quando começa a história mesmo, eu até falei com o Cleiton, parece até que é uma outra pessoa que está escrevendo a história, porque ela fica mais fluida, mais leve, mais ágil, né? E é uma história encantadora, por muitos motivos, porque, primeiro, você estudar um pouco, entender um pouco o que é o puritanismo, e quem são esses puritanos que vão colonizar a América, nos dá muito entendimento do que são os americanos hoje, o que é aquela sociedade, né, Robert? Dá muito entendimento para a gente, dá muita base para a gente entender o que é aquilo. E eu estou achando muito interessante as falas de todo mundo sobre a questão do puritanismo e da época, linkado com o que a gente está vivendo atualmente aqui no Brasil, de radicalismos, de posições religiosas muito radicais, muito até retrógradas, né, que a gente está tendo que lidar. Isso está sendo uma coisa boa para refletir. Mas o que eu achei interessante no livro, né, é que eu acho que esse livro ele fala muito da moral, principalmente, da condenação do outro, né, do que é condenar o outro a partir dos seus próprios parâmetros, e da tolerância, que eu acho que é a Hester que é a tolerante. Porque, gente, ela é ótima, mas aquele reverendo, pelo amor de Deus, né, é um saco, aquele homem não existe, ele largou a mulher ao vento, ele só pensa nele mesmo, né? Ele só fica ali no sofrimento pessoal dele e deixou aquela mulher no cadafalso sendo escorraçada pela sociedade,
e criou aquela menina por 7 anos sozinha, né? E ele só ficou ali, né, completamente envolto no seu próprio sofrimento. E o interessante é que, ao longo desses anos, ele, no grande sofrimento dele, ele vai se tornando cada vez mais... a sociedade cada vez mais o vê como um santo, como um homem iluminado. E quanto mais a sociedade o elogia e o vê como um homem iluminado, mais ele sofre, porque ele sabe do pecado dele. Ele sabe do que ele fez. Então, é uma coisa dúbia ali que é interessante observar. E é interessante esse marido que aparece aí e que se junta a ele e que o tortura. E em um momento você acha que ele entra na parte psicológica dele e, ao mesmo tempo, na minha percepção, eu achava que ele o envenenava, ele o adoecia. Alguém percebeu isso, achou isso? Eu tinha a impressão que ele, com os conhecimentos, porque ele não era médico, ele só conhecia a medicina indígena, porque ele ficou aquele tempo todo lá preso, capturado pelos índios, e ele não sabia mexer com as ervas. Então, eu acho que ele adoecia, porque a vingança dele era acabar com aquele homem que fez aquilo com a mulher dele. E o objetivo dele era fazer isso. Tanto que, quando ele percebe que ela vai fugir com ele, né, faz aquela confusão toda. E ela, na verdade, ela é a nossa heroína, né? Eu acho que é a primeira heroína da literatura americana. Ela resiste àquilo tudo, ela quebra padrões, mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher puritana. Ela traz com ela a noção do pecado. Né? Essa coisa dela nunca tirar essa letra escarlate é porque aquilo faz parte dela. Aquilo está cravado. No reverendo, a letra, ninguém sabe se realmente ela existe ou não, se ele cravou aquilo no peito, mas ela, apesar de ser um bordado ricamente feito por ela, né, que ela usa na coisa, ela nunca tirou em momento algum. Não só para lembrar os outros de quem ela era, do que aconteceu com ela, mas ela também não se livra dessa culpa, porque ela era uma mulher puritana da época dela, né? Apesar de ter criado, e da coragem que ela teve de manter essa filha, criar essa filha, e essa menina, ela é a personificação, é interessante que ela é a personificação desse adultério, mas não só pela presença física dela, mas também pelo comportamento dela. A menina era o capeta, né? Ela era livre, ela não estava nem aí, ela falava coisas estranhíssimas e todo mundo, nossa, essa menina está possuída pelo demônio. Mas é porque ela era uma criança especial, ela era uma criança livre, porque vivia com uma mãe liberada, uma mãe amorosa, uma mãe que estava na floresta, fora daquele círculo social que ela não podia também conviver, porque ela só era suportada, a Hester, porque as pessoas precisavam dela. As pessoas precisavam dela para quê? Para o belo, para o diferente, porque ela fazia coisas incríveis, ela adornava aquela roupa sisuda, aquela roupa preta, cinza, ela dava a eles uma coisa que eles não tinham, que era a vaidade, o luxo de ter uma linda luva bordada, de ter no esquife do seu pai, da pessoa morta, uma mortalha maravilhosa. Ela se fez necessária, por um lado, em que a sociedade repudiava, mas ela conseguiu isso e as pessoas a queriam por isso, e ela conseguiu se manter graças a isso. Quer dizer, é um livro com muitas camadas, com uma história incrível, com esse reverendo, um chato, um homem completamente dispensável ali naquela situação, porque ela era o máximo, gente. Ela foi maravilhosa, o livro é muito bom, sabe? Eu sempre recomendo ele. Eu li, acabou meu Kindle, porque eu estava agarrada nele, lendo, nem carreguei, porque eu estava assim, querendo terminar, né? Porque eu estava atrasada. Eu acho que está todo mundo, nessa altura do campeonato do ano, atrasado com suas leituras. Está todo mundo correndo com as suas datas e tal, quem faz parte de outros grupos de leitura. Mas eu adorei o livro, só com essa coisa. O primeiro capítulo você tem que vencer ele, porque ele é difícil de começar. Mas, assim, e achei, assim, muito bom. Obrigada, Karine. Só queria terminar com uma frase do Hawthorne, que ele fala assim: não há homem que, durante um período considerável,
seja capaz de manter uma cara para si e outra para a multidão, sem que, por fim, caia em confusão sobre qual das duas é a verdadeira. Ou seja, você não consegue ser dúbio. Você pode manter por um tempo uma aparência, você pode manter por um tempo uma fachada para frente dos outros, mas em um momento só uma vai prevalecer e ela vai ser verdade. Né? Então, é maravilhosa essa frase dele. Obrigada, Karine. Desculpa, eu falei demais, gente. Perdão. Gente, eu tô rindo até agora. Consuelo também, acho ele super chato. E eu queria dizer para vocês que a gente tem uma bruxa aqui. Além da Si, ela tá escondida, gente, mas o chapéu dela revela quem ela é. E eu gostaria de escutá-la. Oi. Eu tô tentando entrar aqui de outras formas, mas hoje tá lutado. Não sei o que dizer, né, da nossa querida Geni, porque pensei muito na Geni com esse livro, né? Porque uma hora ela é o motivo de todos os ódios, ela é aquela que carrega todos os pecados, e ao mesmo tempo ela é a redentora, ela é a conselheira, aquela que acolhe, aquela que escuta, aquela que não faz com o outro o que fizeram com ela, né? Então, assim, enfim, Geni. E o que falar de Perolinha? Essa criatura capirotal adorável, que só ela dava um filme de terror, gente. Eu ficava imaginando ali várias cenas, falando, cara, que criança particular, assim, que é isso, né? Aquela coisa meio anjo malvado, né? É uma criança, mas ela é sarcástica, ela tortura, ela faz a mãe ir lá catar o azinho dela, botar no peito para dizer que só reconhece a mãe com a letra, né? Que coisa pesada. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção nesse livro, assim, que mais me costurou nele, foi a relação dela com a filha, e a filha com essa loucura, né? Essa forma de lidar com tudo isso. Achei realmente o primeiro capítulo um saco, mas entendi que o autor ali, ele quis fazer alguma coisa mais crível, para dar assim, olha, essa história que eu vou contar para vocês, ela tem uma verdade, ela chegou aqui, então acho que o objetivo foi esse, né? Eu dispensaria, acreditaria na história que ele contasse numa boa, sem o primeiro capítulo. Mas eu acho que era uma necessidade dele, da história dele, como foi falado, é autobiográfico, né? Então acho que teve o seu lugar, assim. Gostei, curti o livro, estava me devendo há muito tempo, é um clássico, a gente escuta a história, não assisti o filme, e já fiquei sabendo que o filme tem algumas diferenças, né, em relação ao livro, então assistirei. Não sei se é um livro que eu recomendaria, né, mas com certeza acho que o que eu deixo registrado aí foi meu carinho pela Pérolazinha Capirotal, porque eu amei essa menina. Achei ela fantástica. Tá? Hoje é isso aí. Olha, eu vou discordar de ti, tá? Porque eu acho que o que mais me chamou a atenção foi justamente o primeiro capítulo. Porque eu sou apaixonada pela história do escritor, na verdade, né? Eu acho muito interessante a dedicação da qual ele colocou no livro, e foi isso mesmo, eu acho que ele trouxe algo dele, né, no livro, e ele gostaria mesmo que a gente entendesse um pouco para poder compreender a história. E sempre quando eu leio os livros do clube, eu sempre procuro saber dos escritores, né, o como que eles fizeram os livros, enfim, para a gente poder entender a temática. E eu sou uma pessoa que gosto muito da descrição também, então eu fiquei muito encantada com o primeiro capítulo, apesar de eu saber que vocês acharam, assim, não tão bom, né, mas eu fiquei muito surpresa, assim, com a história dele, assim, depois se vocês puderem também procurar, né, eu acho bem interessante como é que ele fez tudo, né, como é que ele construiu. E Clayton tá louco para falar, porque quando ele dá esse sorrisinho assim, é porque ele quer falar. Olha só. Ai. Quero falar mesmo.
eu conversei com a Simone Valença, no aniversário da Jéssica, conversei com a Consuelo também, sábado passado, algumas coisas. Tenho algumas coisas a dizer, sim, a respeito. Primeiro, eu vou plagiar um crítico de cinema que eu sigo, que mora aqui em Brasília, por sinal, que é dos meus 2 centavos. Ele falou uma frase a respeito de um livro, de um filme, e eu falei assim, vou pegar para mim, eu até anotei. E representa muito este livro em algumas camadas, e aí eu vou dizer aqui, depois eu vou explicar cada uma delas, tá? Opressivo, claustrofóbico e nada convidativo. Resume esse livro. Nada convidativo, a primeira parte. Eu entendo perfeitamente porque que esse livro entra sempre naquela lista dos livros abandonados, mais abandonados do início, quando começa. Se for por causa desse primeiro capítulo, tô super entendido. Entendo que essa primeira parte ele fez como se fosse o que hoje em dia fizeram com a Bruxa de Blair. Hoje em dia é ótimo, eu aqui como se a Bruxa de Blair fosse ontem. Mas fizeram com a Bruxa de Blair questão de marketing, ele quis dar uma veracidade para sua obra. Mas concordo, eu até conversei com o Consuelo, né, Consuelo? Da primeira vez que eu li com o Thiago, e esse livro ele tem um apreço muito grande, porque foi a primeira vez em que eu fiz um debate de um livro, eu e o Thiago, na época em que o WhatsApp não tinha áudio, não tinha vídeo, e a gente conversava via escrita, nada mais. E a gente fez assim. E quando foi decidido que seria esse livro, na hora eu lembrei dele, mandei a mensagem para ele e falei assim, Thiago, o clube vai ler A Letra Escarlate. E é a minha mesma edição, eu tenho ela aqui com as mesmas anotações da época, mas eu acabei comprando uma outra edição porque eu queria muito, super arrependido, porque eu imaginei que tivesse várias outras coisas daquele clube de leitura clássica e não tem nenhuma outra informação. Mas voltando, porque eu tenho muita coisa para dizer a respeito, mas eu vou tentar ser bem direto ao ponto, sem falar com a velocidade 200. Quando Hawthorne, e eu gosto muito da história por trás da história, eu não sei se eu estou caindo, se eu estou travando, para mim eu estou travando aqui. Estou travando aí para vocês? Não, né? Não. Então tá. Eu gosto muito da história por trás da história, né? Primeiro que eu fiz algumas postagens durante o mês, que eu estava bem empolgado com a história, do livro e do próprio autor. O seu avô, ele fez parte da época da questão das bruxas de Salem, e ele teve uma questão de toda uma ideia de distanciamento, não é à toa que houve a alteração do seu nome. Para quem não assistiu, assistam ao filme As Bruxas de Salem, e podem pesquisar também a respeito sobre toda a história, que é um grande absurdo. E também existe essa questão do puritanismo, dele querer combater isso com muita força, mas eu queria entender o porquê desse combate. Será que era só por causa do avô dele? E aquela questão dos bastidores, e eu falei até com a Consuelo no sábado, eu falei, Consuelo, eu fui descobrir que Hawthorne encontraram cartas dele com Melville, o autor de Moby Dick. Então, o próprio autor de Moby Dick dedica o livro do Moby Dick ao Hawthorne. E dizem, nas coxias, que existia alguma relação que ia além da amizade entre eles. Agora, esses amores não contemplados, ou esses amores escondidos, já mergulha nessa história aqui. Dimmesdale, para mim, é a representação mais clara da covardia. Ele foi covarde, mas ao mesmo tempo, será que ele não queria tirar daquela mulher a possibilidade? Tiraram tudo dela, tudo foi retirado dela. Será que ele falou assim, na cabeça, eu fico tentando pensar, né, será que na cabeça dele, isso é por você, tá, Robert? Falou assim, Kleiper, no último encontro, assim, pessoal, a gente não pode pensar com o tempo de hoje, não cabe, né, pensar com o tempo de hoje um livro que foi escrito com aquela mentalidade. Falei, ok, mas será que ele, vendo que aquela mulher que ele dizia que amava, será que ele vendo que retiraram tudo dela, será que ele iria tirar dela a possibilidade? Ela não queria dizer, ela não queria entregar o nome dele, era um direito dela. Já tinham tirado tudo. Ele ia tirar aquele direito dela? A única coisa que ela tinha era aquilo. Pensei por esse lado. Vamos ao seu marido quando retorna.
Aquele homem que eu falei bem assim, meu Deus, será que ele tem tanto esse ódio? Por que esse ódio é alimentado? E aí, essa leitura foi uma releitura, mas também uma leitura de um livro novo, que eu tinha uma outra ideia sobre ele. Desde o começo da história, ele já entrega que ele é um homem velho, um rato de grandes bibliotecas, um sujeito já decadente, que dedicara os melhores anos de sua vida a alimentar o sonho faminto do conhecimento, mal formado de nascença, e que ela era muito bela, muito jovem, e ela vai sozinha sem ele. Eu não sei se a minha ideia, o que eu pensei, ele tinha um grande amor, afeto, e foi totalmente proporcional ao ódio que ele sentiu de traição, de repulsa, aquilo que ele jogou tanto amor, mas é claro que é a expectativa dele. E depois ele descobre que ela se deitou com outro. E na cabeça dele era horrível. Aí a gente questiona, mas ela não era adúltera. Para a época era lei. Não é à toa que por 7 anos ela não poderia aparecer com outro homem. Até no filme é citado com muito mais veemência isso, né? E essa criança, eu não vejo a criança como uma visão pesada. Eu vejo essa criança devolvendo tudo que ela recebeu. Ela ia para a rua, ela era achincalhada, os olhos eram de condenação. A mãe era a única pessoa que tinha contato com ela. A mãe entregava tudo que tinha e que podia para ela. A mãe negava tudo para ela mesma. Desculpa. Isso aqui é minha amiga tosse, que está comigo tem uns 2 meses. E entregava tudo para ela. Mas para ela negava a própria. Agora, para a filha, ela dava tudo. Então, essa menina é a representação era o tudo dela. Ela não tinha amigos imaginários, ela tinha inimigos imaginários. As plantas, as pedras, os brinquedos, as coisas que ela tinha, ela criava para maltratar, porque era aquilo que ela recebia quando ela ia para a rua. Ela ia devolver o quê? Ela ia devolver isso. Ela ia retribuir isso. E essa pérolazinha, que já vem de encontro com uma brincadeira, uma jogada do autor, de colocar uma pedra que era interessante, era valiosa para a mãe, mas para o mundo não era considerada, era pérolas aos porcos, definitivamente isso. E os porcos eram aquela sociedade que viviam para maltratar aquela menina, que era a representação pura, seca, de algo que eles condenavam veementemente. Eu sou apaixonado por essa obra, e essa minha releitura foi definitivamente muito melhor do que a primeira. E calhou veementemente de ser, neste mês, de ter uma adaptação com a Demi Moore, que lançou um filme recentemente, chamado A Substância, que a adaptação da Letra Escarlate, lançada em 1996, 95, foi excomungada por todos. A crítica caiu matando, dizendo que o filme era estritamente hipersexualizado. Engraçado que os puritanos da época aqui, que maltrataram, que acabaram com a nossa heroína, em 96 fizeram a mesma coisa com a personagem interpretada pela Demi Moore, em que tinha um novo viés, porque não foi falado sobre esse grande amor no livro. A gente já entrega de forma, tá aqui, a condenação aconteceu, tudo aconteceu, mas o livro entrega essa paixão, para a gente entender essa paixão. E o filme veio com isso. E qual era o problema de colocar? Mas ele foi condenado, porque tinha também uma atriz que se colocava à frente do seu tempo, e ela estava no seu auge, linda, bela, porém nunca talentosa, e nunca poderia se dar o direito de se colocar o seu corpo, a sua beleza, assim como essa personagem podia fazer. O filme foi achincalhado. Recomendo, assistam. É um novo olhar sobre a adaptação.
É incrível. E recomendo também, vou ter que fazer o link com a substância, porque é exatamente o que acontece hoje. Essa galera muito fechada, muito puritana, tem esse problema, que eu não sei se é um problema, não sei, mas é um problema. E tá aqui. Eu amei a escolha, eu acho que você sabe, quando você falou para mim, acho que vai ser a Letra Escarlate, eu falei, caramba, eu fiquei extasiado, porque eu falei, eu tenho muita coisa, eu falei, nossa, eu pensei em tantas coisas, eu falei, sou apaixonado, sou completamente apaixonado pelo livro. Eu tenho inúmeras marcações, mas agora eu quero escutar vocês, eu falei muita coisa, mas sobre Dimmesdale, eu acho ele extremamente covarde, muito covarde, e ela, ao mesmo tempo que ela foi muito forte, muito orgulhosa, por que não seria? A Pearl era o que era, uma pérola aos porcos. E é isso. Obrigado, Karina. Só para comentar com vocês, teve algumas pessoas que não estavam, né, quando foi passado o livro e a escolha, mas o livro que eu ganhei foi um presente de uma pessoa muito especial, que está aqui, e eu queria te devolver, amigo querido, né, essas palavras aqui, que algumas pessoas também não escutaram, mas alimentou a minha paixão pelos clássicos, ler esse livro, e eu acho que você me entregou uma das mais belas histórias da literatura mundial, e eu fico muito feliz, assim, de te ver feliz. Gente, ele ficou esse mês tão feliz, e esse mês é o aniversário dele, e quando ele me chamou para a curadoria, ele realmente, né, falou assim, você aceita e tal, aquela coisa, né, e eu pensei assim, como que eu posso dar um presente sem dar um presente? Então, eu te dei esse presente através desse livro, assim como você me deu, no dia do meu aniversário, esse livro para eu ler, e eu li, e eu entrego ele agora para você, de presente. Muito obrigada. Muitíssimo. Albertinho! Gente, como eu disse, eu fiz um comentário no grupo lá, né, que eu queria ouvir os dois colegas, e ouvi, realmente, e fico sem, não tenho muito o que dizer, eu não tenho esse dom que vocês têm de interpretar as obras, eu não tenho, realmente não tenho. O que talvez eu gostaria de comentar, já foi falado aí, primeiro uma coisa interessante, que eu fiquei curioso que o livro, o autor é o narrador do livro, né? Principalmente o primeiro capítulo, ele narra o livro. E eu achei aquela forma, inclusive alguns comentários que ele faz, eu achei muito moderno. Mas esse livro foi escrito em 1800, não sei o quê. Me corrija se eu estou errado, Karine. Eu acho que é uma coisa assim. A história se passa lá no século XVII, mas o Hawthorne é antes de 1900. Não é isso? 1850, Robert, eu acho. É isso, exatamente. Mas quando você vê ele com esse estilo de narração, né, me chamou muita atenção. Caramba, esse cara tem um estilo muito moderno. Eu não consegui ver bem correlacionar com algum escritor, mas eu sentia que era moderno. E fui pesquisar um pouquinho isso, e realmente a crítica identificou que ele é quase que um precursor dos modernistas nesse estilo de escrever. Então, esse é um aspecto que me chamou a atenção. E o outro aspecto que me chamou muita atenção foi a construção da história. Que vocês todos falaram, que o marido, o amante, não sei o quê. Só que ao longo da história, a gente não sabe. Quando o marido, né, não lembro o nome dele agora, mas ele vai na prisão encontrar com ela, nós não sabemos quem ele é.
não é dito que ele é o marido, não é dito que ele é... E nós nem sabemos que o pastor... Leva muito tempo, quase que no final, para aparecer o papel do pastor, que era o amante. Mas ao longo da história não aparece. Então, essa construção da obra é genial, essa forma de construir. E realmente, eu fui lendo, e caramba, mas tá, e quem é o pai da criança? Não sabia. Se alguém me disser que soube no começo, mentira, não sabia. Não estava lá, só leu na frente. Né? Então, isso, a construção também achei super interessante. E sobre o puritanismo, que eu acho que é mais importante de tudo, toda essa obra, como a Consuelo já mencionou, está muito presente ainda nos Estados Unidos. Muito presente. É algo assim... Gente, por que é que o Trump provavelmente vai ganhar essa eleição? Eu tenho bastante chance de ganhar. Como é que pode uma sociedade não enxergar, né, quem é esse camarada? Tudo que ele fez. E, no entretanto, a sociedade hipócrita americana continua. Lá nos Estados Unidos, eles têm aquelas religiões esquisitas, né? Desculpa, não quero ser desrespeitoso por ninguém, mas eles têm, né? Aqueles Quaker, não é Quaker, é aquele, eu vou lá, é muito forte na Pensilvânia, me foge o nome lá. Amish. Os Amish, né? Os Amish. Gente, como é possível, no século XXI, gente viver daquele jeito? E está tudo bem. E a coisa é tão hipócrita, assim, porque os Amish, que eu acabei conhecendo mais ou menos bem, porque a minha filha mora na Pensilvânia, eles não podem fazer uma porção de coisas do mundo moderno, né? Não, eles não têm televisão, não têm rádio, não têm não sei o quê, não têm celular, sei lá o quê. No entretanto, eles são comerciantes. Você vai nos shopping malls lá, tem banca lá de Amish vendendo as coisas que eles fazem. Então, eles não estão inseridos na sociedade moderna, não estão. Isso faz parte dessa hipocrisia, né? E desse ranço conservador da sociedade dele, né? Que está lá, está muito bem retratado no livro. Continua até hoje, e que, infelizmente, essa coisa veio muito forte para o Brasil agora. Né? Então, isso é realmente preocupante, como foi mencionado aí. Eu acho que é isso, a obra é realmente... Eu não conhecia de nome, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da obra, não tinha lido, não fiz filme, mas eu acho assim, super interessante. E eu acho que o primeiro capítulo da história da alfândega, eu achei interessante porque, escrito em 1850, ele relata o ambiente, me perdoem os funcionários públicos, mas ele relata assim, um ambiente de funcionalismo público, né? Dos maus funcionários públicos, me perdoem. Né? Tem o cara lá que não faz nada, que só se encosta, que é nomeado pelo governador, que não sei o quê. E é engraçado isso, em 1950, nós estamos vendo uma coisa que perpassa a nossa sociedade ainda hoje. Né? Lá e aqui, a gente até acha que lá é mais ajeitadinho e tal, isso não é. Né? Então é isso. É mais ou menos isso que eu tinha para comentar. E agradeço, né, a indicação e agradeço aos outros comentários. Ai, Robert, é um prazer te escutar. Escutar a palavra genial. Gente, eu adorei. Realmente, essa obra é muito interessante. Eu sei que... Hã? É um clássico. É um clássico. Eu ia falar, eu sei que tem a famosa frase que tu termina, se é um clássico ou não. Desde a indicação eu já sabia que era um clássico, né? Não tem dúvida. Eu vi? Sim. Eu tô na rua, mas se vocês estiverem me escutando direitinho, acho que dá para eu falar enquanto eu vou andando.
Eu só queria fazer um adendo ao que o Robert falou, que eu tava no metrô agora, né? E, gente, se um cara com bandeira dos Estados Unidos pendurada nas costas, falando mal da PL, né, do projeto de lei, da regulamentação das redes sociais, chamando de, como é que fala? De censura, né? E fazendo toda aquela pregação apostólica, né? Assim, de viés político que a gente já conhece, né? E aí eu achei muito interessante que enquanto eu ouvia vocês falando sobre isso, aquilo que a gente leu estava, assim, de uma ou outra forma se perpetuando na minha frente e me atrapalhando. Então, assim, a experiência de ter lido esse livro foi ótima. Eu achei, assim, um livro que me doeu muito, porque quando eu era mais nova, eu era muito católica. E hoje, assim, depois de ter me afastado um pouco, é meio triste ver como é a história desse processo em que eu estava inserida, sabe? Porque, querendo ou não, a Igreja Católica é o pilar dela ali nesse livro, né? O que ela fazia com as mulheres, o que ela fazia com os negros. E, assim, ver a história dessa mulher, de como a época que ela nasceu influenciou toda a vivência dela, e para mim foi assim, um livro fantástico. Muito obrigado, Karine, por ter me dado a oportunidade de ler ele. E sobre o primeiro capítulo, também queria pontuar que na minha versão, na minha edição do livro, eles suprimiram o primeiro capítulo, colocaram direto na história, só que eu fui lá ler ele primeiro, porque eu fiquei curiosa. Falei, não, o autor publicou primeiro, quero ler primeiro. E, nossa, como é chato. Como eu me arrependi, eu falei, realmente, eu devia ter entrado na história primeiro mesmo, mas ele traz realmente. Ô, Jade, como é que é isso? Como é que tira o primeiro capítulo? Como que funciona isso? Não, então, porque o primeiro capítulo é sobre o funcionamento público, né? E Sim, mas faz parte da história do livro. Como é que a editora tira o capítulo? Não, mas eles não tiraram, eles colocaram para o final. Eles colocaram para o final, e aí tem uma nota da editora falando que, né, o objetivo era introduzir direto à obra. Eu falei, não, gente, não existe. Fui lá, ali primeiro, inclusive tem até uma nota da segunda publicação do autor, em que ele faz, né, um adendo sobre esse primeiro capítulo, e ele diz que muitas pessoas na época criticaram justamente por conta dele trazer o funcionalismo público estadunidense, assim, querendo ou não, trazendo, né, os problemas que a gente sabe que existiam. E aí ele diz que fez uma revisão completa e como não encontrou nada que precisasse ser suprimido, ele se obrigava a republicar a obra com capítulo inalterado. Eu achei isso maravilhoso. Mas, assim, de forma geral, foi um livro que me impactou muito. Eu gostei muito de ter lido ele, gostei muito de ter conseguido finalmente terminar a tempo da reunião, porque eu vinha terminando os últimos livros todos atrasados e não conseguia nem entrar. Obrigada, Karine. Ai, que linda. Nossa, tava muita saudade tua, Jade. Tô muito feliz que tu falou aqui conosco. Tava com muita saudade de vocês também, gente. Não é? E vamos de Estela. Boa noite de novo. Bom, eu começo aqui com o final da Jade. Eu também estou muito feliz que depois de alguns meses lendo atrasado, finalmente eu consegui terminar esse na hora certa. Na verdade, eu terminei já tem um bom tempo, porque, assim, a leitura é muito fluida e eu não tinha lido, eu tinha assistido o filme já, mas eu nem lembrava, tanto que eu fiquei lendo o livro e ansiosa para saber quem era o pai da criança, que não aparecia nunca. E eu, gente, será que a gente vai acabar o livro sem saber quem é a criatura, né? E aí, quando eu terminei de ler o livro, eu fui assistir novamente o filme. Gente, eu tinha amado, eu lembro que apesar de não me recordar da história, mas eu tinha gostado muito do filme, né?
Mas depois que eu li o livro, eu não gostei mais tanto assim do filme não, sabe? Porque é outra história. É outra história. Então, eu acho que tinha que ter tido um outro nome, não podia ser o mesmo nome do livro, porque é outra história, né? Assim, um spin-off, alguma coisa assim, né? Mas o nome do filme devia ser outra coisa, porque é outra história. Um filme bom, mas que não é a história do livro. E o livro, eu achei, assim, extraordinário. Como o Robert estava dizendo, né, do quanto que o autor foi avant-garde, porque em 1850, e ele traz, assim, uma forma de fazer uma crítica ao puritanismo, como vocês já mencionaram, de fazer uma crítica à forma como os indígenas eram tratados na época, né? Então, assim, o tempo todo ele coloca nesse ponto de que os indígenas tinham seus direitos cerceados, de que os indígenas eram perseguidos, de que os indígenas eram vistos como selvagens, né? Inclusive a palavra que, pelo menos na tradução que eu usei, o tempo todo se referiam a eles como selvagens. Eu gostei muito de ele ter colocado na bruxa, não aquela que fica lá no meio da floresta, uma pobre coitada, sem instrução. É a irmã do governador. Gente, eu achei isso tão genial. É a irmã do governador que é a bruxa. Portanto, as bruxas podem ser quaisquer mulheres, podem ser todas as mulheres, não são apenas, né, elas são proscritas, ou elas são, como a Cíntia dizia, né, elas são canceladas, não é pela sua condição social, porque elas estão em todas as condições sociais, né. Então, eu achei isso genial da parte dele, e aí eu fiquei chateada no filme, porque no filme colocam a bruxa vivendo lá como né, entre mulheres como se fossem prostitutas, à margem da sociedade. Eu disse, eu não gostei disso, porque o livro traz essa crítica. A bruxa é a irmã do governador, né, é a mulher mais poderosa, é a mulher mais influente, né, a mulher mais chique da cidade, ela que é a bruxa. E eu amei isso no livro. Aí, dialogando com o Kleiperon, né, que diz assim, mas será que ela quis proteger, o pastor quis proteger, porque era a única coisa que ele tinha, amigo, não consigo ver desse jeito, sabe? Porque, assim, ela, por uma questão ética, ela não ia dizer quem era essa pessoa, se a pessoa não se sentisse livre para se denunciar, e por ele ser o influente, por ele ser o amado, por ele ser o santo, ela quis preservar isso. E a leitura que eu fiz, pelo menos, né, assim, claro que você tem todo o direito de fazer outra leitura, né, mas a leitura que eu fiz, assim, ela colocou na mão dele, compete a ele assumir ou não, porque eu fiz por amor, porque eu me entreguei por amor. Então, compete a ele. E esse homem não tomou atitude nunca, né? Então, assim, vergonhoso da parte dele. E aí me chama a atenção também, né? Como o Jade estava falando, eu também nasci, cresci menina católica, né? E já tem um tempo que me chama muita atenção isso. Como é interessante que o pecado que é imperdoável é o pecado do sexo, que só diz respeito a quem o faz, né? Se eu mato, né, eu estou implicando em tirar a vida de outra pessoa. Se eu roubo, eu estou implicando, né, nas posses de outra pessoa. Mas o sexo só diz respeito ao meu corpo e da pessoa, né, no caso, um sexo consentido, né, um sexo como uma relação de amor, pelo menos que a Esther pensava que fosse uma relação de amor, da parte dela foi uma relação de amor, né, pelo menos, mas a sociedade puritana não perdoa. E aí as corrupções, as perseguições, né, as violências outras vão acontecendo, e tá tudo bem na sociedade, mas o pecado do sexo é imperdoável, né?
Então, eu acho, o livro é simplesmente sensacional, extraordinário, eu amei demais. Obrigada, Karine, pelo presente. O segundo, né, porque ano passado, o livro que eu carrego até hoje é o Hamlet. De vez em quando eu ainda trago a baila, né, a discussão. E agora também você trouxe aqui outro livraço que também vai me acompanhar por um bom tempo. Muito obrigada. E beijo para todo mundo. Eu adoro te ouvir, Estela. Não sei se eu já te disse isso, mas eu gosto muito de te ouvir, das suas falas, a sua forma de ver, assim, o olhar é muito peculiar, essa é a palavra. E a minha querida Si Valença, para representar, né, que a dona Jéssica a gente já sabe. A gente já sabe, né? Então, eu já te falei, né, pessoalmente, mas eu vou falar de novo. Eu amei esse livro, para mim foi uma releitura. Eu já tinha lido há muitos anos atrás, vi o filme também. Como diz a Estela, são histórias bem distintas, a do livro e a do filme. Mas eu acho que o filme, até assim, a proposta também foi boa. Eu gostei do filme também. Na época que eu não assisti novamente, mas eu assisti à época e eu gostei bastante. Apesar de ser bem diferente do livro, né? Esse livro, para mim, ele como diz o Robert, é um clássico mesmo, né? Não tem jeito. E eu achei a cara da Karine. E para mim, a Esther, ela tá no rol assim das heroínas da literatura, porque eu acho ela muito digna, eu acho ela muito. A palavra seria digna mesmo, porque eu acho assim, quando ela ostenta aquela letra, ela sabendo tudo aquilo a carga que aquela letra traz, e mesmo assim ela continua sustentando aquilo de cabeça erguida, ela continua fazendo os bordados dela, ela sabe da importância dela naquela sociedade, quando ela cuida dos doentes, quando ela tem uma parte do livro que fala que ela entra nas casas onde ninguém queria entrar. Por quê? Porque as pessoas estavam doentes. Então eu acho ela muito digna, eu acho ela muito, muito correta, né? Errou? Foi um erro. Talvez aos olhos daquela sociedade puritana, sim. Como diz a Estela também, não tem o pecado do sexo. Ok, engravidou. É um pecado porque, né, uma criança com um pai desconhecido, né, eu acho que ninguém sabia quem era o pai e ficava pairando aquela coisa de quem será o pai dessa criança, né, ela é uma adúltera, talvez, sei lá, mas aquela coisa, só dizia respeito a ela, né. O fato dela não contar quem era o pai dessa criança, eu acho que diz muito sobre a dignidade dela também, porque não dizia só respeito a ela, mas aos dois. E eu imagino que o amor que ela sentia por aquele homem era tão grande que ela ficou esperando por ele aquele tempo todo e esperando que ele tomasse uma atitude. E ele é um fraco, né, gente? Ele é a personificação, assim, do covarde, do fraco, do bebê chorão, que vive doente com a mão no peito, que se lamenta, que faz chantagem emocional, que é um coitado. Ele é o coitado, ela não. Ela ostenta uma letra, né, escarlate perante toda uma aldeia, vamos dizer assim. Ela ostenta aquela vergonha, entre aspas. Ela leva aquela menina primeiro nos braços, depois pela mão, arrastando aquela menina pela aldeia, fazendo tudo que ela tem que fazer, mas o bebê chorão é ele, né? Então, é ele que se lamenta, é ele que adoece, é ele que... A culpa dele é tão grande, mas eu fico pensando se a culpa dele é pelo que ele sente e pelo que ele não tem coragem de fazer, ou pelo medo que ele tem de perder a posição que ele tinha. Porque às vezes eu penso que é isso, eu acho que ele adoeceu mais pela consciência pesada e pela situação de saber que se ele mexesse qualquer coisa em relação àquilo ali, ele perderia a posição. Se ela estava sendo tratada daquela forma, como que seria tratado ele? E ele é um covarde, ele não tem brio para enfrentar aquilo ali, né? Então, ela é muito mais digna do que ele. Ela é uma pessoa muito melhor do que ele,
né? Quando ele morreu, sinceramente, eu pensei, já foi tarde, porque só ia atrapalhar a vida daquela mulher. Eu acho que ele só ia atrapalhar a vida daquela mulher. E assim, o marido dela, um ser vingativo, mau, ruim, de tudo, mas também pelo fato de ter sido rejeitado e por tudo que aconteceu em relação ao tempo que ele ficou longe, né? Então, a vingança dele se dá pelo como é que se diz? Pelo desprezo que ela sente por ele. Né? E eu acho que ele põe para fora tudo que ele tem de ruim. Eu concordo com alguém que falou em relação a ele não ser médico, mas entender de ervas, e que ele adoecia aquele pastor, né, o de Mesdale. Mas assim, o pastor para mim é um fraco e adoeceu por conta da própria cabeça, porque ele é covarde, uma pessoa covarde que não assume seus atos, e tinha medo de fazer qualquer coisa. A menina cobrava dele o tempo todo. Você vai sair de mão dada comigo e com a minha mãe? Na frente da praça toda? A menina cobrava isso. Por sinal, eu achei aquela menina demais, assim, mas enfim. É capiroto, como diz a Luíse. A menina é terrível. Mas ela é um ser, assim, que veio para colocar em xeque, em choque, tudo aquilo que estava acontecendo. Porque ela tinha coragem que muitos ali não tinham, né? Mas a menina, eu achei que ela era um pouco demais, até para a época e para a idade, mas tudo bem. O livro é muito bom, eu adorei. Como eu falei, foi uma releitura muito prazerosa, porque quando eu li a primeira vez eu já tinha amado, e eu tornei a gostar, então, para mim é um livro que está no meu coração. Mais uma heroína que eu gostei muito da Madame Bovary, e agora a Esther Prynne, então, para mim é muito bom sempre ler os clássicos que a Karine escolhe. Eles são clássicos, mas eles não são clássicos chatos, eles são clássicos que falam com a nossa modernidade, então eu gosto disso. Adorei, muito obrigada, e assim, tô super ansiosa pelo próximo. Um beijo. Ai, sim, eu gostei. Não são os clássicos chatos. Porque Karine e clássicos combinam, né? Os dois são com C. Sim, que linda! Muito feliz. Eu vou falar bem rapidinho, mas eu quero pegar o gancho do que a Simone falou, porque eu precisava te dizer, Karine, você escolhe os livros maravilhosamente bem. Como você acerta, é incrível. Todas as suas curadorias, eu sempre me apaixonei pelos livros. Essa não foi diferente, né? Eu acho que há muito tempo eu não lia um livro em que eu me encantasse tanto pela personagem. E esse livro me fez companhia esse mês, sabe? Eu não desgrudei dele. E foi um presente, realmente, a curadoria. E aí é isso, eu queria te falar e te parabenizar, porque você acerta. Muito obrigada, viu? E tô de volta aí com vocês agora, todo mês. Eu sabia que tu ia gostar, sim, porque ele faz muita referência também a um grande livro que tu gosta, né, que tu ama, que é a Ana Karenina, né, do Tolstói. E assim como Madame Bovary também, né, que a gente comentou. Gente, eu tô muito feliz, nossa, muito feliz mesmo. Não esperava que esse encontro ia ser tão especial como foi. Mas essa é a beleza da vida, né? A gente sempre ser surpreendido, porque o controle não está nas nossas mãos, o controle está nas mãos da própria vida. Então, estou muito feliz. Cleipron, quer falar? Eu quero, que eu esqueci de falar um negócio. Duas coisas aqui que me marcaram, e assim, né, marcaram bastante. Primeiro, a questão dos bordados, Cíntia. Eu não podia deixar de falar sobre isso aqui. Ela era convidada para fazer todos os bordados, menos um, né? Não há registro de uma única vez em que seu talento tenha sido convocado a auxiliar nos bordados do véu branco que cobriria a face pura e pudica de uma noiva. E aqui a gente tem mais um retrato da hipocrisia absurda
que era a sociedade, assim como é a sociedade puritana, como um todo. E aqui a gente carrega também mais uma frase que aí sai da própria boca da nossa heroína, que seria: este emblema é profundo demais, ninguém pode arrancá-lo, então suportarei o sofrimento dele além do meu. Não, né? É uma força que vai além da força do meu entendimento, mas é uma força muito grande, é muito poderosa, né? Não é à toa que ela carrega esse nome que, né, que eu não sei se ele foi pulverizado, se ele foi destroçado como heroína, mas heroína aqui a gente entende onde está essa força dessa palavra, né? Onde está essa força o que realmente ela carregou durante todo essa história, durante todo. E aí eu volto a dizer que Dimmesdale nada mais é do que a representação pura e seca da covardia, que, né, por que não falar que amor é esse que não foi recíproco? Que eu não entendo isso. Pregava tanto, falava tanto, sabe? Mas na hora lá não foi. E tem até a cena do choro e tudo mais, à noite, quando vai pro cadafalso, escondido, sem ninguém ver. Engraçado, né? Por que não foi de dia? Por que não foi com todos olhando? Não foi. Porque era uma dor de um sofrimento, um luto, alguma coisa, enfim. Mas Hawthorne tinha talento na escrita. Complementando o que você falou, Kleiber, um trecho que me marcou, do livro inteiro, eu sou analógica, né? Eu gosto de ir anotando e riscando, mas aí aqui eu tive que me adaptar. Então, o livro inteiro está marcado aqui, mas teve uma citação que retratou quem era essa mulher. Quando fala assim, que não há um único ponto no bordado daquela letra que ela não tenha sentido no coração. E quando a gente fala do Arthur, do Dimmesdale, ele é a concretização de quem eram esses homens dessa época. Medrosos, covardes, e que era mais fácil culpar a mulher, porque de certa forma ele deixou ela pagar por isso, sim. Ele não assumiu o erro dele. E eu vejo assim que todos, cada um com a sua classe na maldade, vamos dizer assim, né? Com a sua nível de maldade. E ele teve um nível de maldade também, como aquele que tentou a todo custo tirar o nome do pai dessa criança, e ela não falou de jeito nenhum. Quando a gente fala da Pérolazinha, quando eu estava lendo, eu lembrei de uma pessoa, de um personagem de um livro, A Outra Volta do Parafuso, a Flora, do Henry James, porque a menina é satânica também em alguns momentos, dá uma aflição, e eu falei assim, gente, eu estou vendo a Flora aqui na minha frente, aquela maldade, aquela coisinha, aquela falando, aquela coisa, enfiando o dedo mesmo bem na ferida da pessoa, porque a mãe dela era um anjo, a Esther era um anjo, mas a Pérola, ela enfiava o dedo mesmo naquela letra e naquela ferida. E a Flora fazia isso quando a gente lê A Outra Volta do Parafuso. Quando ela faz de tudo para aquela babá ver e sentir o medo o que ela estava vendo. Não, eu estou conversando, eu estou brincando, você não está vendo aqui? Então, tendo uma vontade própria, ela tinha uma personalidade muito forte. Então, eu vejo essas duas crianças, eu posso estar errada? Posso, mas eu me senti muito identificada. Eu falei assim, gente, tá aqui as duas. Criança, anjo mal, né? Aquela coisinha assim. Mas a gente tem que ver que a Esther, ela é o retrato dessas mulheres. Quando a gente fala da prima do governador, que era a bruxa, né, a prima, e não sei se vocês assistiram, lá vai eu divagando, Hilda Furacão, a versão
que foi no SBT, com a Ana Paula Arósio, tem uma parte na cidade em que as prostitutas ficam num cercadinho. Todo mundo passa na cidade e ninguém pode adentrar aquele cercadinho, porque ali estão as mulheres de má fama. Quando você assiste o filme, ele mostra justamente esse cercadinho. Esther estava lá conversando com essas mulheres, mas a grande maioria passava assim, né? Então tinha aquele cercadinho onde mostrava essas mulheres diferentonas. Então ser diferente, hoje em dia também, é chamar a atenção do outro. Então a gente tem que lembrar que ser mulher hoje em dia continua sendo complicado. E você sustentar a tua verdade é mais complicado ainda. Então eu vou encerrar porque eu me empolgo, é uma coisa assim que eu me empolgo, vocês não têm noção do quanto a criatura fica empolgada falando disso. Finalizamos então, gente? Como passou rápido. Mas assim, eu gostaria muito de agradecê-los. Vou repetir, né, porque eu acho que a gente precisa de repetições quando elas são boas e quando elas vêm do coração, que é como estou falando nesse momento. Eu acho que a curadoria é isso, é estar com vocês, é ter o olhar de vocês, é compartilhar livros que a gente ama e que a gente quer compartilhar com pessoas que a gente ama também. E eu amo estar no clube, é um presente para mim estar todos os meses aqui com vocês. Então, muito obrigada por todos esses novos olhares. Eu tenho certeza que vai ser mais uma heroína que vai estar aí dentro do coração de vocês. E é isso, eu estou muito feliz. Eu espero que vocês consigam ver o quanto eu estou feliz e sentir também o quanto eu estou feliz. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, dona Karine Gaúcha. Obrigado por ter aceitado mais uma vez participar dessa curadoria. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até o nosso último encontro de 2024. Beijo para todos. Beijo. Tchau. Muitíssimo obrigado. Jéssica, obrigado pelo suporte. Obrigado pelo suporte. Obrigado. Esse encontro sem você não teria acontecido, você sabe, né? Amanhã eu vou fazer meu teste. Cíntia, obrigado, Cíntia. Nada, eu que agradeço. Maravilhosa, Cíntia, como sempre. Sim, muito obrigada. Nossa, eu tô tão feliz. E o convite está feito, viu? Você quiser fazer parte do meu grupo, as meninas, e somos jovens senhoras. Por enquanto, eu não tenho nenhum menino participando. Pois é, já fica a dica. Se puder... Já fica a dica. Eu vi os livros do ano que vem, viu? Eu vi os livros do ano que vem. E então, me interessa. Quero agradecer as meninas que participaram do grupo, que vieram aqui hoje. Consuelo, no próximo encontro você estará comigo, né? Estarei, se Deus quiser. Para todos. E, meninos, muito obrigada. Espero estar aqui mais vezes. Muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo obrigado para todas. Silvia, seja super bem-vinda sempre que você quiser também, viu? O clube Verdade, está Silvia. Jade, beijo. Consuelo? Beijo, Jade. Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente. Boa noite.